Na terra onde o futebol é uma religião, gênios transformaram o impossível em arte. Quem são os 10 maiores jogadores da América do Sul que fizeram o mundo se curvar aos seus pés? Vamos avaliar baseados em Copas do Mundo, títulos continentais, conquistas nacionais, números de gols na carreira e 2 aspectos de magia que não se explicam: habilidade e improviso. Será que o Rei Pelé ainda reina? Ou um argentino roubou o trono? E quem é o fenômeno que dominou o mundo 2 vezes? Fique até o final, porque o número 1 pode te surpreender. Vamos revelar essa lista lendária, começando do 10º lugar e subindo até o topo. Quem será que entra nesse grupo seleto? Vamos descobrir. Em 10º lugar, um maestro que fazia o jogo dançar no seu ritmo. Juan Román Riquelme. 3 Libertadores e uma Intercontinental com o Boca Juniors, clube onde se tornou lenda, além de passagens marcantes por Vila Real e Barcelona. Mais de 200 assistências e uma técnica que parecia mágica. Ele nunca venceu uma Copa do Mundo, mas será que isso o impede de estar aqui? E quem vem acima dele? Um craque que transformou a Europa em seu palco. Quem será? Em 9º, uma lenda que escreveu história na Europa. Alfredo Di Stéfano. 5 Champions League seguidas com o Real Madrid, onde virou ídolo eterno, além de brilhar no River Plate e no Milionários da Colômbia. Com 8 La Ligas e mais de 500 gols na carreira, ele foi um pioneiro. Mas sem uma Copa do Mundo no currículo, será que ele merece mais? E o próximo? Um brasileiro que incendiava o Maracanã com sua genialidade. Quem você acha que é? Em 8º, o Galinho de Quintino. Zico. Uma Libertadores e um Mundial com o Flamengo, onde se tornou rei, além de passagens pelo Udinese na Itália e Kashima Antlers no Japão. São 7 brasileirões e 854 gols, 545 em jogos oficiais e 309 em amistosos. Suas cobranças de falta eram pura arte, mas a falta de uma Copa do Mundo pesa. Ou não? E quem vem agora? Um baixinho que marcava gols como ninguém. Você já sabe quem é? Em 7º, o baixinho que jogava como gigante. Romário. Campeão mundial em 1994, com 5 gols no torneio, ele brilhou no Vasco, Flamengo e no Barcelona, onde venceu La Liga, além de passagens marcantes por PSV e Fluminense. 1.002 gols na carreira, mais de 700 em jogos oficiais e uma técnica que transformava jogadas difíceis em gols fáceis. Seus dribles curtos e finalizações eram obras-primas. Mas será que ele merecia mais? E o próximo? Um bruxo que jogava com um sorriso. Algum palpite? Em 6º, o bruxo que trouxe alegria ao futebol. Ronaldinho Gaúcho. Campeão mundial em 2002, ele encantou o mundo no Barcelona, onde venceu a Champions de 2006, além de passagens por Grêmio, PSG, Milan, Flamengo e Atlético Mineiro, onde conquistou a Libertadores. Mais de 300 gols na carreira. Seus elásticos, chapéus e dribles eram pura magia. Mas será que uma Copa é suficiente para subir mais? E o próximo? Um fenômeno que dominou 2 Copas do Mundo. Quem você acha que vem agora? Em 5º, o homem que fez o mundo tremer. Ronaldo Nazário, o fenômeno. Bicampeão mundial em 1994 e 2002, com 15 gols em Copas, ele brilhou no Cruzeiro, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Corinthians, onde venceu Brasileirão e Paulista. 414 gols na carreira, dribles explosivos e uma técnica que transformava defesas em pó. Ele venceu 2 Copas, mas será que isso é o bastante para o top 3? E o próximo? Um anjo que driblava como o diabo. Quem será? Em 4º, o anjo das pernas tortas. Garrincha. Bicampeão mundial em 1958 e 1962. Ele fez história no Botafogo, onde conquistou brasileirões com passagens menores por Corinthians, Flamengo e Júnior de Barranquilla. Cerca de 300 gols na carreira. Dizem que ele fazia coisas que nem ele sabia explicar. Mas será que isso é o bastante para o pódio? E agora, o top 3. Quem você acha que lidera essa lista? Um argentino ou um brasileiro?
No pódio, em terceiro, o eterno Diego Maradona. Levou a Argentina ao título mundial de 1986 quase sozinho, com 5 gols e 5 assistências no torneio. Brilhou no Argentinos Júniors, Boca Juniors e Napoli, onde venceu 2 Série A, além de passagens por Barcelona e Sevilha. Cerca de 350 gols na carreira e uma habilidade que o fazia parecer um deus em campo. Mas será que ele merece mais que o segundo? O próximo pode mudar tudo. Quem será? Em segundo lugar, o gênio que redefiniu o impossível, Lionel Messi. Campeão mundial em 2022, com 7 gols e 3 assistências no torneio, ele fez história no Barcelona, com 4 Champions League, além de passagens por PSG e Inter Miami. Mais de 900 gols na carreira. Corre ainda para chegar aos 1000. Seus dribles e visão de jogo são de outro planeta. Mas será que isso é o bastante para ser o número 1? Só falta um, e ele é um rei. Você já sabe quem é? E no topo, o rei que ninguém destrona, Pelé. Tricampeão mundial em 1958, 1962 e 1970. O único a alcançar esse feito. Fez história no Santos, onde venceu 2 Libertadores e 2 Mundiais, e encerrou a carreira no New York Cosmos. 1.283 gols em 1.364 partidas. Sua técnica e carisma transformaram o futebol em arte global. Pelé não apenas jogou, ele criou o que conhecemos como o jogo bonito. Mas será que você concorda? E aí, o que achou do nosso top 10? Ronaldo à frente de Ronaldinho te convenceu? Pelé no topo foi justo? Quem você acha que faltou? Deixe seu comentário porque queremos ouvir sua opinião. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho, porque no próximo capítulo vamos cruzar o Atlântico para revelar os 10 melhores da Europa. Quem será que lidera lá? Até a próxima!